O número de casos confirmados de dengue aqui no estado passou de 20 para 44, segundo os últimos levantamentos. Esses dados também indicam um crescimento em relação ao ano passado, quando 36 gaúchos foram infectados pelo mosquito Aedes aegypti. A gente quer saber qual é a situação da cidade de Passo Fundo, por isso está aqui conosco a Ivânia Silvestrin, que é chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental de Passo Fundo. Ivânia, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. O município, ele possui algum caso confirmado de dengue ou nós temos na cidade apenas casos suspeitos? Bem, Passo Fundo até o momento só tem casos suspeitos de dengue que foram notificados. Então, nós estamos ainda aguardando resultados desses exames que foram encaminhados para o Laboratório Central do Estado, o LACEN, e não tivemos a confirmação até hoje da positividade desses casos suspeitos. Esses resultados devem chegar logo, nos próximos dias? Nos próximos dias, a gente acredita que tem o retorno, então, do LACEN, da positividade ou não para os casos suspeitos de dengue. Quais são as regiões da cidade que mais preocupam a vigilância? Bem, eu poderia dizer, Thaís, que todos os bairros da cidade têm a presença do Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. Então, todos os bairros da cidade, sem exceção, têm a presença do vetor e isso nos preocupa bastante, né? Então, pessoas viajam, se deslocam de todos os bairros da cidade para outras cidades e outros estados que têm o vírus circulante, né? E isso nos preocupa bastante. Então, nós, como município infestado, termos cidades próximas e pessoas que se deslocam para regiões onde tem o vírus, pode trazer a qualquer momento o vírus da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus para o município. Qual é o procedimento da vigilância, Ivânia, quando a cidade tem casos suspeitos, já que é a situação de Passo Fundo? Exato. A população questiona muito por que a vigilância ambiental não faz uma pulverização, né, na cidade, já que tem uma população bem grande de mosquitos adultos circulante, né? Então, o Estado só faz as pulverizações quando a gente tem casos positivos da doença e contraídos no município. Passo Fundo não é o caso, pois nós não temos ainda, né? Esperamos não ter, né? Pessoas com a doença, né? Então, a gente não faz a pulverização. E a vigilância sempre deve ser notificada quando alguma pessoa apresentar sintomas compatíveis com as doenças. Eu vou te pedir aqui para reforçar rapidinho para a gente quais os sintomas. Isso, febre alta de início repentino, febre alta acima de 38 e de início sem, né, do nada, dor no fundo dos olhos, dor muscular, dor nas articulações, perda de apetite, e em alguns casos, presença de manchas vermelhas na pele. Então, esses são os casos. Geralmente, a gente considera febre alta, acompanhada de pelo menos mais 2 desses sintomas, a gente já pode suspeitar de dengue ou de febre chikungunya. Qual é a situação de Passo Fundo em relação ao mosquito, principalmente com relação ao índice de infestação? O levantamento, o LIR, apontou 0,6%. Parece pouco, mas Isso. não é. O Ministério da Saúde considera índices de 0 até 0,9 baixo risco para a epidemia das doenças. De 0,9 a 3,9, médio risco para a epidemia. E acima de 3,9, alto risco para a epidemia das doenças. No ano de 2019, a gente teve uma variação bem significativa desses índices, que variaram de 0,2 a 5,9. Então, são momentos do ano, já que a gente tem a estação fria, né, a temperaturas negativas, isso nos auxilia no controle do vetor, né. Então, não é um dado que a gente se baseia muito os índices justamente para fazer o controle. A gente tem que trabalhar no controle e prevenção da proliferação do Aedes aegypti durante o ano inteiro. Ou seja, a gente não pode ficar confortável achando que quando a imprensa divulga que o índice é de 0,6, tá tudo certo, porque não tá. É muito rápido para esse índice aumentar em 10 vezes, por exemplo. Exatamente. Nós vamos realizar agora o primeiro levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti no município. De 2020. De 2020, na semana do dia 30 de março a 3 de abril. Então, até a gente pede para a população receber bem os agentes de combate às endemias para que eles possam fazer esse trabalho que é muito importante para nós, sabermos qual é a situação do município em relação à infestação do mosquito. Por isso, os cuidados têm que ser permanentes. Exatamente.
Bom, Ivânia, hoje você tem 23 agentes à disposição para fazer esse levantamento que inicia aí no final de março. A imprensa como um todo, sempre muito engajada com essa questão. E aí eu te pergunto, mesmo diante de tanta informação, a gente fala sempre as mesmas coisas, porque é que a situação não muda e nós temos aí inúmeras denúncias que vocês recebem diariamente de espaços abandonados ou mal cuidados. Exato. A população ainda não acredita que Passo Fundo possa ter dengue. Então, diariamente, os agentes são abordados, nós mesmos ali da vigilância somos abordados com pessoas da população dizendo, mas Passo Fundo não tem dengue. Tem dengue sim, e ela está bem pertinho de nós, né? Próximo da nossa cidade, dos estados vizinhos, e ela pode chegar aqui. Então, o que falta ainda, Thaís, para a gente poder fazer um controle efetivo e não termos a doença no município é conscientização da população em relação aos lixos, aos terrenos baldios e às águas das chuvas, da chuva que são guardadas incorretamente em tonéis, caixas d'água e tambores. Essas famílias que têm o hábito de guardar para utilizar essa água em calçadas ou em outras situações, ainda que a decisão seja positiva, precisa guardar a água do jeito certo. Exatamente, protegendo então essa água com tela fina e com tampa. E não deixar mais que 5 a 6 dias depositada essa água sem tela e sem tampa, justamente porque isso favorece a proliferação do mosquito. Então, quer guardar água da chuva, pode guardar, mas de forma correta. Então, a gente pede muito a conscientização da população em relação a isso. Ivânia, muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho para vocês. Obrigada, Thaís. Obrigada.